dia! Pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 8 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos começar o dia bem informados. Hoje temos prestação de serviço, notícias sobre política, saúde. O jornal está recheado. Vamos aos destaques. FGTS Futuro é aprovado para financiamento imobiliário. Nova rodada do Pronamp supera os 30 bilhões de reais em quase 365 mil operações. Rússia expulsa moradores de cidade no sul da Ucrânia, anexada ilegalmente, e afirma que lutará até a morte para manter o controle na região. E falamos também do Catar, que inaugura sua primeira usina de energia solar no deserto. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. O governo liberou o uso do FGTS Futuro para facilitar o pagamento de financiamentos imobiliários. A nova medida deve impulsionar o programa Casa Verde e Amarela. Vamos conferir mais detalhes na reportagem especial da Maria Clara Leite. A conquista da casa própria ficou um pouco mais acessível com a aprovação do uso do FGTS Futuro, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, que ainda nem foi depositado pelo empregador. É uma prática já usual no mercado financeiro, você trabalhar com rendas futuras, né? Então, quando você trabalha com pessoa jurídica, você pega o faturamento, prevê um faturamento futuro e você faz um limite de crédito para essas empresas. Isso é normal na pessoa jurídica. E a prática agora alcança também a pessoa física que sonha em comprar um imóvel. Mas há regras. A medida aprovada pelo Conselho Curador do FGTS é voltada a famílias com renda mensal de até R$ 2.400 para contratações do programa Casa Verde Amarela do governo federal, que tem por objetivo facilitar o acesso da população à casa própria. Obviamente, vamos pensar com a cabeça de financista, né? Você tem uma taxa de juros no empréstimo que vai ser maior do que você vai receber no fundo de garantia. Então, obviamente, é muito melhor você usar recursos do fundo de garantia para o financiamento, não tenha dúvida, porque você vai estar sendo remunerado a uma taxa bem menor e você vai estar pagando uma taxa maior. Então, você troca uma dívida mais cara, né, por uma questão que você, no momento, é interessante. O economista explica que o FGTS Futuro será utilizado como um complemento à capacidade de pagamento do comprador. E ele dá um exemplo a partir de uma mensalidade de R$ 600. Então, vamos falar assim, vai precisar de mais R$ 100 aqui para complementar essa prestação aqui. Você vai pagar os 500, mas para 600 você não tem. Então, vamos usar esse recurso do fundo de garantia. Quando houver o depósito, eles pegam esses R$ 100 que faltou na tua prestação e bloqueia lá e fica sendo para o financiamento. A medida valerá apenas para novos financiamentos e não haverá prazo limite para que os trabalhadores recorram ao benefício, que depende diretamente da manutenção do emprego. Por isso, segundo o especialista, é preciso pensar bem antes de assumir um compromisso como esse. A gente brinca muito sobre a questão da pessoa antecipar um prazer trocando por um futuro, né? Ou seja, a pessoa hoje realiza, mas amanhã, quando ela estiver desempregada e precisar de um dinheiro para fazer frente às dificuldades dela, ela não vai ter, né? Então, ela está antecipando. Agora, pode acontecer, isso eu falo sempre nas aulas e também, que é uma grande oportunidade, né? Você tem agora de comprar um imóvel, talvez amanhã você não ia ter essa oportunidade. Então, vale a pena. Por isso que eu digo assim, cada caso tem que ser analisado de maneira racional e não emocional. O especialista lembra que caso o trabalhador use o FGTS Futuro para comprar um imóvel, todo o valor depositado no fundo não utilizado para o pagamento de parte da parcela do financiamento poderá ser normalmente sacado quando a pessoa for demitida no interesse do serviço. E a empresa ainda terá de pagar a multa de 40% sobre a soma de todos os depósitos feitos até ali. E ainda, em outra situação, caso o comprador do imóvel que optou pelo uso do FGTS Futuro mude de ideia, também dá para voltar atrás na decisão. A relação entre banco e cliente é de consumo. O que rege a relação é o Código de Defesa do Consumidor. E o Código de Defesa do Consumidor garante a ela esse direito. O que vai acontecer muitas vezes é que a pessoa que está atendendo ela no banco não tem conhecimento disso. Então, ela faz valer o direito dela. Fala, não, conforme o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho direito de desistir.
e eu quero as condições da minha desistência aí que vocês coloquem num papel. Então, isso que você está colocando é o seguinte, pode fazer as coisas, assina tudo, mas se você quiser desistir, você tem direito. Mais uma medida aí para ajudar o trabalhador a conquistar a casa própria. E agora falamos do Pronamp. O crédito do programa para micro e pequenas empresas superou os 30 bilhões de reais. Já foram realizadas cerca de 365 mil operações. O Fundo de Garantia de Operações informou que em quase 3 meses a nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte já superou 30 bilhões e 400 milhões de reais em quase 365 mil operações de desembolsos. O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal respondem por mais da metade do valor concedido. Na rodada do ano passado, o saldo era de cerca de 25 bilhões de reais. Além de micro e pequenas empresas, o programa deste ano inclui microempreendedores individuais, os chamados MEIs, que são cerca de 13 milhões no país. Segundo a Secretaria Especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, eles representam 57% dos empreendedores brasileiros. Na atual rodada, a taxa é de 6% ao ano, mais a taxa Selic. A modalidade está disponível para empresas com faturamento anual de até R$ 4.800.000 e cada empresa pode pegar emprestados até R$ 150 mil, limitados a 30% do faturamento. Foi aprovada na Câmara uma medida provisória para permitir que a iniciativa privada compre vacinas contra a Covid diretamente dos fornecedores, sem aquela obrigatoriedade de doar imunizantes para o Sistema Único de Saúde. A MP revoga a lei de número 14.125, do dia 10 de março de 2021, que diz que pessoas juristas de direito privado poderiam adquirir diretamente vacinas contra a Covid que tenham autorização concedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, desde que uma determinada quantidade fosse doada ao SUS para serem utilizadas no âmbito do Programa Nacional de Imunizações. A ideia do governo federal e da maioria da Câmara, portanto, é acabar com essa obrigatoriedade das doações diante do cenário atual menos crítico da pandemia. Entre os pontos utilizados para justificar a medida estão a vacinação maciça e a disponibilidade de imunizantes no SUS. A matéria segue para análise do Senado. E a Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um novo reajuste tarifário para São Paulo. O impacto maior deve ser sobre aqueles conectados em alta tensão. O novo reajuste tarifário de 8,05% aprovado pela ANEEL para contas de luz de clientes da EDP São Paulo começa a valer neste domingo. A distribuidora do grupo EDP atende cerca de 2 milhões de consumidores no estado paulista. O reajuste teve efeitos distintos por classes de consumidores. O impacto maior cai sobre aqueles conectados em alta tensão. Fica em torno de 20% para grandes empresas, 2,35% para pequenas e médias empresas e consumidores rurais e 2,07% para residências. O reajuste foi influenciado principalmente pelos encargos setoriais e pelos custos para comprar e distribuir energia. Já a devolução de tributos pagos a mais pelos consumidores no passado e o aporte da Eletrobras, privatizada em um fundo setorial, ajudaram a reduzir o impacto do reajuste, em especial para os consumidores residenciais e demais conectados em baixa tensão, em até 19,12 pontos percentuais. O ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, autorizou que as empresas concessionárias e as prefeituras ofereçam transporte público gratuito no segundo turno das eleições. Com a decisão, os veículos públicos e ônibus escolares poderão ser usados e o Tribunal Superior Eleitoral pode ainda regulamentar a atuação dos municípios e concessionárias para coibir eventuais abusos de poder político. No primeiro turno, Luiz Roberto Barroso analisou um pedido da Rede Sustentabilidade para esclarecer o alcance da decisão que proibiu que prefeitos que já disponibilizam o serviço de transporte gratuito aos domingos ou no dia das eleições interrompam a oferta. O relator ponderou na decisão que, diante da desigualdade social, é justificável que o poder público financie os custos de transporte para que as pessoas exerçam o direito delas ao voto.
antes do intervalo, vamos de previsão do tempo. O clima será bastante quente nessa quarta-feira em várias áreas do país. No centro-norte, o calorão que predomina há meses deve continuar, mas acompanhado de fortes temporais. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, algumas cidades podem registrar um volume de chuva de até 100 milímetros e ventos de mais de 90 quilômetros por hora. A gente confere juntos, então, a previsão do tempo para algumas capitais aqui do país. Começamos por Manaus, capital do Amazonas. A cidade deve enfrentar um dia quente, com a máxima podendo chegar a 31 graus. Mas fica o alerta, tem previsão de chuva forte a qualquer hora do dia na região. Em Porto Velho, Rondônia, a situação vai ser bem parecida. O dia começou bem quente por lá e a cidade vai registrar aí um calorão de 33 graus. Já os temporais estão, sim, previstos para o período da tarde. E para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos juntos dar uma olhada em como está o céu aqui na região central? Olha só, São Paulo, mais uma vez, fazendo jus ao nome Terra da Garoa, com o dia aí, o céu bastante nublado. A quarta-feira começou com chuva por aqui e a previsão é de que o tempo fique assim durante todo o dia. Agora faz 18 graus e a máxima na capital paulista pode chegar aos 24 graus, com previsão sim de chuva a qualquer hora do dia. Veja a seguir, Rússia expulsa moradores de cidade no sul da Ucrânia anexada ilegalmente e afirma que lutará até a morte para manter o controle na região. E na volta falamos também do Catar, que inaugura sua primeira usina de energia solar no deserto. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, já estamos de volta com destaque internacional. Agora são 8 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. E agora falamos do conflito no leste europeu. A Rússia anunciou nesta quarta-feira que começou a expulsão de cerca de 60 mil moradores da região ocupada de Kherson, no sul da Ucrânia. Essa é uma das 4 regiões anexadas ilegalmente por Moscou. De acordo com o governo russo, o objetivo é retirar todos os civis do local para que as suas tropas possam enfrentar o exército ucraniano que segue avançando na retomada da cidade. Nos últimos dias, a Ucrânia tem lançado fortes ofensivas contra a Rússia e recuperado alguns territórios no sul e no leste do país. E isso, claro, tem preocupado Moscou. De acordo com o novo comandante do exército russo, a situação no campo de batalha tem sido tensa. Em Kherson, por exemplo, as forças russas recuaram de 20 a 30 quilômetros nas últimas semanas. E os Estados Unidos anunciaram que farão uso de 15 milhões de barris adicionais de suas reservas estratégicas para tentar conter os preços do petróleo. O presidente americano Joe Biden não descarta recorrer a mais, disse nesta terça-feira um funcionário do governo. Essa nova injeção, que será executada em dezembro, constitui a última parte do programa que o presidente americano anunciou na primavera e que previa a liberação de um total de 180 milhões de barris para fazer frente aos altos preços dos combustíveis. O preço da commodity aumentou como resultado da invasão russa da Ucrânia. A notícia reportada nesta terça-feira por vários veículos de comunicação americanos durante o dia derrubou as cotações do petróleo. O presidente deu instruções ao Departamento de Energia para estar pronto para vender mais petróleo das reservas, disse o funcionário do governo à imprensa. Biden também planeja pôr em marcha um mecanismo para repor as reservas estratégicas no longo prazo. O governo americano vai começar a comprar petróleo cru quando o preço do barril WTI cair a uma faixa de 67 a 72 dólares. A administração Biden planeja negociar contratos de recompra a um preço acordado de antemão, o que limitará os riscos associados à volatilidade dos preços. Um avião de pequeno porte caiu em um parque na cidade de Guayaquil, no Equador. 2 pessoas que estavam a bordo morreram e o piloto ficou gravemente ferido. Segundo a prefeitura, o avião fazia a rota entre os portos de Manta e Guayaquil. O avião explodiu ao atingir o parque no bairro La Alborada, no norte da cidade. A prefeita Cíntia Viteri destacou que o piloto procurou um local para cair onde não atingisse imóveis residenciais. Por isso, a queda ocorreu no parque. Viteri sustentou que é uma tragédia, onde alguém que tinha experiência impediu que mais pessoas morressem.
E mudando de assunto, faltam 32 dias para a Copa do Mundo. Hoje, no Boletim Esquenta Catar 2022, Leonardo Félix fala da tradicional e temida Alemanha, aquela do famoso 7-1. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar de mais uma seleção classificada para o Mundial, a tetracampeã Alemanha. E não seria uma Copa do Mundo de verdade sem a Alemanha, não é verdade? Após decepcionar em 2018, os germânicos parecem chegar muito mais fortes para 2022. Foi a primeira seleção a se classificar para a Copa e a seleção fez 27 pontos em 30 disputados nas eliminatórias e pôde se dar ao luxo de realizar alguns testes na reta final. O time comandado por Hans Flick chega com alguns remanescentes da geração que ganhou o Tetra em 2014 no Brasil, como Müller e Neuer, além de outros nomes como Kimmich, Goretzka, Sané e Gnabry. A Alemanha está no grupo E, com a Espanha, Japão e Costa Rica. É isso aí, faltam 32 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. E o Catar inaugurou sua primeira usina de energia solar no deserto. A previsão é de que ela forneça até 10% do suprimento de energia para o território. Vamos conferir. O emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, participou da cerimônia de inauguração. O ministro da Energia, Saad Sherida Al-Kaabi, afirmou que a fazenda solar em Al-Qarshaa, a oeste da capital Doha, é uma das maiores do Oriente Médio. O empreendimento foi lançado em 2016 em parceria com a francesa Total Energies e a japonesa Marubeni, como parte de um esforço mais amplo do Catar para investir em energia solar. O projeto custou 467 milhões de dólares, o equivalente a 2,4 bilhões de reais. No total, são 1,8 milhão de painéis solares em uma área de mais de 10 quilômetros quadrados. A usina está em operação desde junho. O Ministério da Energia destacou que o projeto faz parte das iniciativas estratégicas para construir projetos que contribuam para reduzir as emissões de gases. Durante o dia, a tecnologia de rastreamento solar move os painéis para garantir a máxima exposição solar, enquanto à noite, os braços robóticos limpam a poeira. O Catar vai sediar a Copa do Mundo de 2022 entre 20 de novembro e 18 de dezembro. Essa edição fica por aqui. Uma ótima quarta-feira para você. Até mais!